Ora bem, boa tarde a todos já. Já não é bom dia, já é boa tarde. Meu bom amigo Jorge Vieira, na biomecânica, e aqui há pessoas de ciências do desporto, a biomecânica só há duas formas de mover aquele peso. Ou aumenta o braço da alavanca, ou aumenta a força da aplicação do braço da alavanca. E com a idade, Jorge, nem aumentas a alavanca e o peso e a força é muito menor, portanto. Desculpem. Isto é uma provocação grave, mas ele vai levar aqui com o cachecol. É um cachecol da Federação Portuguesa de Atletismo na celebração do seu centenário, com as 5 medalhas olímpicas. Com os 5 campeões olímpicos. Claro que sim. A alavanca até hoje tem dado para estas conquistas. Está bem. Vá-se lá saber qual, mas ok. Eu queria agradecer o convite ao Dr. Luís Simões por estar aqui presente, como é óbvio, por este seminário, que é messiânico. Aliás, estamos no Teatro Messias, é messiânico. É messiânico porquê? Porque bastava que algumas pessoas que fazem parte da nossa tutela assistissem a estes painéis para tentar alterar, de certa forma, aquilo que é o desgoverno do desporto em Portugal. Não existe estratégia, não existe modelo, e a possibilidade de ter ouvido estas pessoas todas antes permitiu-me escrevinhar aqui algumas coisas que eu gostava de dizer, não roubando muito tempo, mas deixando aqui algumas reflexões. Gostava de cumprimentar 4 pessoas, entidades, o meu amigo Jorge Bento, que está aqui, meu amigo de muitas tertúlias, de muitas reflexões e, acima de tudo, bom apreciador, como eu, do bom vinho do Douro, o que é sempre importante, e com ele outros amigos que temos em comum, que também fazem parte desta tertúlia. Outra tertúlia que deu origem a isto e que irá dar origem, se calhar, a outros eventos do género, que está aqui representado pelo Abel Santos, pelo Fernando Tenreiro, pelo Manel João, Cunha e Silva, e não está aqui também o Luís Cunha, mas acreditem que temos vindo a refletir muito, não com a periodicidade que gostaríamos de o fazer, mas muitas vezes, e para chegarmos a algumas conclusões importantes. Aos meus colegas de painel, acho que tiveram intervenções excepcionais, e por último, só faz sentido estarmos aqui se tentarmos mudar uma realidade. E os principais interlocutores para uma mudança de realidade estão aqui, que são os alunos. Não faz sentido, porque já não é para a nossa geração. Nós vamos tentar fazer algumas coisas interessantes, engraçadas, mas os principais adventores da mudança são os alunos. E eu gostava-vos de passar o lema que nós discutimos muito nas nossas tertúlias, que é para vocês fazerem isso, o vosso lema de vida, que é por uma nação desportiva. Portugal, a nossa missão é ser por uma nação desportiva. E se nós conseguirmos, junto de vocês, impregnar-vos desta ideia e com este objetivo, julgo que podemos ter alguma possibilidade de, a prazo, conseguirmos mudar aqui algumas realidades. Eu ia falar um bocadinho sobre os painéis, mas não vou falar, porque não tenho tempo para fazer, e vou falar diretamente sobre aquilo que era a minha intervenção, que são os fatores críticos da mudança do sistema. E os fatores críticos da mudança do sistema já foram aqui abordados de uma forma genérica, mas estão muito bem sistematizados num modelo que o Abel já falou, que é o SPLIS, que é o Sports, Politics, Leading, International Success, como é óbvio, na área do desporto. E aponta a entrada do sistema do modelo é o financiamento, a saída do sistema são resultados nas grandes competições, Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo, e depois tem 8 pilares, para além do financiamento, cujo, grosso modo, que é a organização e a estrutura do sistema desportivo, depois o desporto de base, a identificação de talentos, o suporte para atletas pós-carreira, deixem-me pôr os óculos, que a idade vetusta já não permite fazer muita coisa, as instalações desportivas, o desenvolvimento e o suporte de técnicos, os quadros competitivos nacionais e internacionais e a investigação científica. Muitos deles já foram aqui abordados,
Mas eu gosto de falar com números, eu gosto de projetar as coisas com números. Quando o Nuno Ferro fala do desporto escolar, e bem, as pessoas precisam ter a noção daquilo que nós estamos a falar. Os 9,8% dos jogos sociais que vão para o desporto escolar este, que eu não gosto de chamar de desporto escolar, gosto de chamar de desporto na escola, porque não é a realidade que muda o desporto, é o objeto no qual ele é inserido que pode alterar esta realidade. Portanto, para mim, desporto escolar não existe, existe é desporto na escola. Estamos a falar do mesmo financiamento que todo o sistema desportivo português recebe por parte da tutela, que vai para o desporto na escola. Estamos a falar, grosso modo, 30 milhões de euros, dos quais, desses 30 milhões de euros, 25 milhões de euros são para créditos horários e 5 milhões de euros é para a atividade, distribuída por um Ministério, 2 secretarias e 3 direções regionais, para vocês verem a entropia do sistema do que funciona aquilo que é o desporto na escola. Grosso modo, o desporto na escola é uma realidade utópica que não existe. Não existe. Serve para entreter meninos e não faz o papel fundamental que é a formação desportiva. E desculpem dizer isto, mas esta é a realidade que eu sinto no desporto escolar. Mas eu gostava de centrar a minha atenção fundamentalmente ao desporto da escola em 4 grandes fatores críticos, que para mim são os fatores principalmente críticos da alavancagem daquilo que eu acredito ser o desporto de futuro. E muitos deles já foram aqui reforçados de uma forma pontual, outros do modelo também já foram aqui falados. O facto de não existir um modelo pós-carreira é uma vergonha. Nenhum atleta pode ter segurança, estabilidade e investimento numa carreira desportiva se não souber aquilo que veio depois desta carreira desportiva. Não existe o apoio ao pós-carreira, não existe um diagnóstico das suas competências profissionais, das suas competências académicas para inserir no mercado de trabalho, não existe o acompanhamento, não existe e devia de existir. Mas eu acho que o primeiro grande fator é o suporte financeiro insuficiente. Não existe à escala nacional, incluindo ainda o apoio do desporto autárquico, e estes dados daqueles relatórios que vocês estiveram a ver aqui, se não fosse também as autarquias, que contribuem cerca por ano aproximadamente em 330 milhões de euros, 6 vezes mais do que aquilo que é o financiamento do Estado para o desporto em todo o sistema desportivo, que é cerca de 50 milhões de euros, a realidade ainda seria pior. Mas a pergunta que eu faço é: vale a pena injetar dinheiro num sistema desportivo desorganizado, que é o que nós temos? Eu acho que não vale a pena injetar dinheiro num sistema desportivo desorganizado, porque é estar a injetar dinheiro numa ineficiência que já de si é crónica, eu diria mais anacrónica, e não vai alterar a realidade do sistema desportivo. Mesmo sabendo nós que a realidade do financiamento do Estado no desporto, comparativamente a outros países, é irrisória. E eu costumo dizer isto muitas vezes, e disse isto na reflexão dos resultados olímpicos: apesar do modelo desportivo que não temos, que Portugal não tem, temos grandes resultados desportivos. Esta é que é a grande realidade. Nós não temos modelo desportivo, mas temos resultados desportivos. Ou seja, apesar do que não temos, continuamos a ter resultados desportivos. Organização desportiva, o segundo ponto. Há uma multiplicidade de organizações desportivas que eu não sei para que é que existem, com uma sobreposição de competências, na velha escola do velho continente, da Europa, onde temos um poder central, Ministério ou Secretaria de Estado do Desporto, que tutela o desporto e depois assume algumas responsabilidades e delega outras responsabilidades nas organizações cúpula, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, outras vezes na Confederação do Desporto, outras na Fundação do Desporto, e essas, por sua vez, juntamente com o Estado, e essas também delegam outras competências constitucionais nas federações desportivas, que, grosso modo, a última análise que eu fiz, são 75 federações desportivas com utilidade pública desportiva. O Jorge já aflorou isto aqui e bem. O problema não é a existência de organizações desportivas. O problema é que não há qualquer coordenação estratégica, nem a montante nem a jusante, nos planos, orientações e atividades entre as organizações desportivas, de tal forma que nos permita que o dinheiro disponível
com o dinheiro disponível, alcançar um objetivo que seja ou a melhoria dos resultados esportivos a nível continental das grandes competições continentais, mundiais, europeias ou Jogos Olímpicos, ou naquele grande desidrato que para mim além de ser utópico, é risível nos próximos anos Portugal ser dos 15 países com maior taxa de prática de atividade esportiva na Europa. É risível porque nós estamos... Quando estávamos na Europa a 28 com a Inglaterra, estávamos no 27º lugar, só atrás da Bulgária, agora estamos no 26º lugar, só à frente da Bulgária. Para vocês terem uma noção, Portugal tem, com um financiamento para o desporto de 50 milhões de euros, tem 73 organizações desportivas. Tem 2 comitês, 3 confederações, 65 federações desportivas e 2 fundações. Em Itália, que tem uma população de 60 milhões de habitantes, portanto é cerca de 6 vezes mais da população portuguesa, quem gera o desporto todo é o Comitê Olímpico Italiano, financia só 45 organizações desportivas com um orçamento de cerca de 500 milhões de euros. Portanto, vocês vejam a diferença em termos de organização/desorganização, proliferação de organizações desportivas e financiamento para cada uma das organizações desportivas. Terceiro fator que eu gostaria de focar, a simplificação administrativa. Portugal tem uma produtividade que é 70% da média da OCDE, com uma diferença de 33% da média da Europa a 27%. O desporto acompanha esta falta de produtividade em termos da sua organização do seu sistema. Complexidades burocráticas, processos de programação e candidatura, processos de controle, etc. Era muito fácil resolver o problema se houvessem mecanismos de financiamento e controle plurianuais com avaliação e valorização. O que é isto? O que é que se passa no nosso sistema hoje em dia? A Federação de Natação, a Federação de Atletismo, a Federação de Handebol recebem um financiamento com base num histórico. Não interessa se a Federação de Atletismo teve medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, não interessa se a Federação de Handebol foi pela primeira vez qualificada para os Jogos Olímpicos, não interessa. O que interessa é que há um histórico. Ou seja, o financiamento do Estado não valoriza o alcance de objetivos. Não é programático, é histórico. Se não é programático e é histórico, dificilmente as pessoas vão tentar superar para atingir objetivos que superem outros níveis de financiamento. Não há processos simplificados de candidatura das organizações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva, mas eu obrigava a certificar. Devia de haver um sistema de certificação de todas as organizações desportivas em Portugal, clubes, associações e federações que são dotadas de utilidade pública, algumas e outras desportivas, com o financiamento do Estado, para dizer assim, nós só vos damos dinheiro e acordos plurianuais desde que vocês tenham níveis de certificação que nos permita a nós confiar na vossa realidade e que o dinheiro que é gasto nos objetivos que são definidos. Mecanismos de financiamento justos e equitativos e centrados nos programas e no seu êxito e não no seu histórico institucional, como já foi dito. Eu vou-vos dar um exemplo e eu, quando costumo falar, costumo dizer aquilo que eu considero, não olhando muito bem às sensibilidades das pessoas que me possam estar a ouvir. O financiamento do desporto em português, há aqui esta controvérsia, se é de orçamento de Estado, se não é de orçamento de Estado, resulta maioritariamente de verbas dos jogos sociais e dos jogos online. Grosso modo, os jogos sociais rendem 800 milhões de euros por ano, 9,8% para o desporto e para a juventude, há cerca de 80 milhões de euros todos os anos. A crescer a isto, temos os jogos online que andam na ordem dos 20 milhões de euros. 75% da verba dos jogos online vai para o futebol. 75%
das verbas dos jogos online vai para o futebol. Estamos a falar com uma verba de cerca de 15 a 16 milhões de euros. E depois é distribuída por algumas modalidades, o handebol, o basquetebol, o ténis, o golfe, desportos de inverno, tem uma realidade, uma implantação que é uma coisa maluca em Portugal e recebe 1 milhão de euros por ano, numa deturpação completa daquilo que é a portaria que lhe dá suporte. E a portaria que lhe dá suporte diz clara e inequivocamente que são as entidades que regulam e que organizam as modalidades que devem receber as verbas correspondentes aos jogos online. Nós aqui organizamos muitos jogos da NBA em Portugal. E muitos jogos da Champions League, e muitos jogos da Premier League. É para vocês verem a deturpação que existe no sistema de financiamento em Portugal, onde o saldo transitado de uma federação que é a Federação de Futebol, que não precisa de financiamento estatal, anda na ordem dos 7 a 8 milhões de euros por ano, e recebe todos os anos 17 milhões de euros. E quando há federações que precisam, não é federações, quando há atletas, há clubes e há organizações que precisam de dinheiro para sobreviver e dar resposta às necessidades e não o conseguem fazer por esta distribuição errada, injusta, inequitativa do financiamento do desporto em Portugal. Eu proporia 4 coisas muito simples que poderiam resolver, e acabo, que poderiam resolver de alguma forma esta desorganização do sistema desportivo. Era preciso haver coragem para o fazer. Primeira pergunta que eu poria a todas as organizações desportivas, destas 70 e tal que fazem parte do universo daquelas que recebem financiamento, era: quais são as missões e competências delegadas na administração pública desportiva e qual o seu nível de financiamento? Será que se justifica a existência ou coexistência de uma Secretaria de Estado e do IPDJ em Portugal? Pergunto eu. É uma pergunta. A segunda pergunta que eu faria é, na administração pública, corresponsabilidade. Quais as missões e as competências delegadas em cada uma das organizações desportivas em Portugal, assim como a fundamentação da sua missão face à sua utilidade pública? Será que se justifica termos um comitê olímpico e um comitê paralímpico? Será que se justifica termos uma confederação de desporto para organizar uma gala anual? Será que se justifica termos uma fundação do desporto que recebe 700 mil euros para pagar ao Presidente do Conselho Executivo e ao seu Diretor Executivo cerca de 30% da verba que recebe, sem atividades? Será que se justifica a existência de 65 federações com utilidade pública desportiva a receber financiamento do Estado? Terceira pergunta. Que recursos dispõem para a sua atividade estas instalações e que tipo de financiamento? E quarta e grande pergunta, e última pergunta, que compõe o ramalhete. E que resultados possuem? Porque os resultados, não contrariando, eu percebo aquilo que o Jorge disse, aliás, a conclusão é diferente, a conclusão que ele tirou é diferente da intervenção. Será que um projeto desportivo se mede por um artigo publicado? Estou a olhar para o meu amigo Jorge Bento, que temos muitas conversas sobre isto, sobre a bibliometria científica, por uma medalha nos Jogos Olímpicos, ou por um projeto financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia da área do desporto, ou o desporto é muito mais do que isso, e os resultados são muito mais do que isso. Já estou a dizer que eu tenho que acabar. Eu deixo estas reflexões só, e de jeito provocatório, algumas acredito mais, outras acredito menos, mas é só para vos deixar a consciência um bocado intranquila para o leitão, ou para as, ou como disse o Pedro Soares, para as papas da abóbora durante o almoço ou durante o pós-almoço. Obrigado a todos pela vossa...